Tiquidum, tiquidum. Opa, hoje é carnaval! É sensacional. Estamos aqui iniciando o nosso Trocando Ideias e ninguém melhor no colégio para falar de samba e de carnaval do que o nosso professor de História, Gilberto. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem. Então, Gilberto, aproveitando aqui o tema carnaval, né, estamos aqui iniciando daqui a 2 semanas, né, finalzinho de fevereiro, o carnaval. Queria que você falasse um pouco da história do samba, né, inicialmente, e como o carnaval do Rio se tornou o que ele é hoje. Bem, o Carnaval do Rio de Janeiro, ele tem fases, são várias fases. A primeira fase, que é a que remonta lá no início do século, lá pelo lado do século, na época do século XIX, ele era marcado pelo intrudo. E o que era o intrudo? Era simplesmente as pessoas andarem pelas ruas e umas jogarem limão em cima do outro. Então aquilo ali era uma espécie de confraternização. Um grupo jogava limão, chamado limão de cheiro. Então eram pedras, não seriam pedras exatamente, bolotas, feitas com suco de limão concentrado, misturado com açúcar, e que isso era jogado em um grupo contra outro. Este período passou, aí vem a fase dos cursos, dos cortejos, dos desfiles em que as pessoas andavam em carros mesmo, carros com a capota aberta, pela orla de Copacabana, pela orla de Ipanema. E isso foi um período interessante porque o carnaval ali já era elitizado. A população, o pessoal mais pobre não participava, só assistia. A partir dos anos 30, exatamente 32, é que começam os desfiles das escolas de samba. A primeira escola que surgiu assim, como escola de samba, a primeira agremiação que surgiu como escola de samba foi a Deixa Falar, que surgiu no Morro do Estácio, que é chamado de São Carlos também. Tempos depois surgiram as grandes agremiações de escolas de samba no Rio, Portela, Mangueira, Império Serrano, e aí ficaram as 4 grandes. Salgueiro também veio depois. Isso foi mais ou menos entre os 35 e até os anos 40. Posteriormente, nessa fase, até 1960, os sambas que eram cantados, que eram usados nos desfiles das escolas de samba, eram sambas de exaltação dos valores da pátria. Era o período que se falava muito do trabalho, de Getúlio Vargas, dos grandes nomes da literatura brasileira. Então era uma espécie de elogio ao que o Brasil tinha de produção cultural, mas muito ainda passando pela história oficial, pela história certinha, sem entrar muito nos detalhes fora desse contexto que o próprio governo de Getúlio Vargas sustentava, ensinava, incentivava. Só a partir da década de 60, com o Salgueiro, em 1960, começam a surgir os enredos de origem afro, com temática afro. E o Salgueiro vai inaugurar e vai ser uma escola que vai estar bastante associada a esse tema de África. Coincidentemente, todas as vezes que o Salgueiro desfilou com enredos ligados à cultura africana, ele ganhou o campeonato naquele ano de desfile. E depois o carnaval, até os anos 80, ele era um carnaval ainda em que as comunidades participavam muito. Nos anos 80, até os anos 80, a participação popular nas escolas de samba era muito intensa. Havia uma preocupação muito grande de se valorizar o que era produzido culturalmente ali. O sentimento de identidade era muito forte. Os compositores dos sambas enredos, das escolas de samba,
geralmente eram das próprias comunidades ou gente do meio do samba. Com a modernização, com o aumento do tamanho dos desfiles, a questão envolvendo também o aumento dos carros alegóricos, isso é sintomático. A partir de 1974, o primeiro carnaval onde se colocou carro alegórico com destaque, aquelas pessoas desfilando em cima dos carros alegóricos, foi o ano de 1974, com o Salgueiro. Joãozinho 30 sendo carnavalesco do Salgueiro naquele ano. E a partir daí a situação ela só cresceu, só se desenvolveu. A cada ano que passava, os carros alegóricos aumentavam de tamanho e os componentes também aumentavam de tamanho, em quantidade. Ao mesmo tempo, o próprio fenômeno dos desfiles carnavalescos das escolas de samba ganhou a nível nacional, se espalhou nacionalmente e mundialmente. Eles passaram a ser vendidos comercialmente, sendo vendidos para outros países. Com isso, era muito comum, se a gente pegar imagens no YouTube de desfiles, que tem vários desfiles, que a gente vê trechos de desfiles, ou desfiles inteiros de escolas de samba, dos anos 70, 80, a gente percebe a maioria das pessoas se exibindo com as suas fantasias, mas de uma forma bastante livre, sem a preocupação com a estética corporal, com o corpo perfeito. Eram pessoas que estavam ali para desfilar pela sua escola, defendendo a sua escola com bastante garra, porque acreditava naquilo, acreditava que naquele ano o samba da sua escola, a sua escola venceria. Isso não morreu ainda, de certa forma, mas ele diminuiu bastante ou se alterou. Por quê? O gigantismo das escolas, ele é até um motivo de um samba de enredo fantástico, que é de 1982, com o Império Serrano, chamado Bumbum Paticumbum pro Gurundum. Num determinado trecho desse samba é colocada a seguinte situação: super escolas SA, super alegorias, escondendo gente bamba, que covardia. Então essa situação, em 82 já estava sendo denunciada esse gigantismo das escolas e cada vez mais as comunidades, as pessoas mais simples sendo afastadas. E o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje desfiles grandiosos, extremamente técnicos, onde se preocupam muito em não errar em todos os quesitos: bateria, harmonia, samba enredo, comissão de frente. Há uma disputa, essa disputa gera também um outro fenômeno, que é a escola que tem poder para pagar um bom profissional, ela vai pagar. E vai acontecer a seguinte situação: virou algo que é muito bonito para se ver, mas, de certa forma, para aqueles que são mais puristas, que lembram de outros carnavais, fica um distanciamento. Ok. Nos últimos 5 anos, nós vemos um aumento também do carnaval popular, do carnaval de rua, dos blocos, né? Muito, talvez, espero que você me ajude nisso, muito talvez por esse lado comercial dos desfiles. Então, a população ela se sente segregada desse espetáculo, e aí ela começa a criar uma rota alternativa que, na verdade, é a volta à origem, que é o carnaval nas ruas, né? O que você acha sobre esse processo? Ao mesmo tempo que é uma volta à origem, ela chega a ser meio que contraditório. Por quê? Essa volta à origem, todo mundo aplaude, eu mesmo adoro ver os blocos, porém os blocos estão passando por um fenômeno muito parecido. Está havendo um inchaço, um crescimento gigantesco. As pessoas hoje, muitos estão se preocupando com a questão envolvendo a organização dos blocos. Então, com um bloco, por exemplo, da Preta, que sai arrastando mais de
milhares de pessoas, não dá para simplesmente colocar ele numa rua que não caiba essa quantidade de pessoas. No ano passado, o bloco do Bola Preta, que desfila sábado, desfilou com mais de 1 milhão. E quanto mais multidão, mais é desafiador, porque é necessário ter uma quantidade absurda de banheiros químicos para poder facilitar o uso pelas pessoas que estão ali frequentando. É importante um grande contingente de segurança, de policiamento, para poder evitar os excessos. A bebida alcoólica, ela está ali naquele... É impossível você estar num bloco sem tomar uma cerveja, sem participar daquilo de cara limpa. Então, assim, é quase que normal. No ano passado aconteceram vários flagrantes de situações envolvendo brigas dentro do bloco. E o que acontece? Num primeiro momento, pessoas famílias, iam muito. A tendência agora é muito mais jovens participando. E os outros estão escolhendo blocos com menos quantidade de pessoas para poder curtir mais. Porque o gigantismo ele tem um lado ruim, que não há espaço para todo mundo ficar ali no mesmo local. Perfeito. Um outro fenômeno também é a retirada da identidade regional do carnaval, né? Então você tem o axé na Bahia sendo substituído pelo sertanejo, você tem o samba aqui no Rio de Janeiro sendo substituído pelo funk. Como você vê esse processo? Eu vejo com muita preocupação, porque esse fenômeno está ligado diretamente a um outro chamado comercial. E mais ainda tem um subgênero aí, que é a questão da cultura da celebrização, da celebridade. Então só é válido ter investimento em algo que possa acontecer, aparecer. Então, por exemplo, por que o sertanejo está ganhando cada vez mais espaços aonde eles não iam? Porque vende, porque é conhecido, dá mídia. O que dá mídia merece investimento pesado. O que não dá mídia fica mais naqueles redutos, nos guetos. Então a tendência cada vez mais, e é um fenômeno que a Bahia está vivendo de fato, os blocos, o circuito, por exemplo, Barra-Ondina é o circuito das celebridades. Só que não tem só o circuito do Barra-Ondina do trio elétrico, tem o circuito do Campo Grande, tem outros lugares menos badalados, mas que não aparecem na televisão, não são divulgados. Então as pessoas só veem aquilo lá. É ruim porque vários artistas, músicos, as próprias pessoas, elas, de certa forma, com muita naturalidade, elas são jogadas de lado. Isso vai acontecer no axé, vai acontecer com as escolas de samba. Hoje, por exemplo, para se ganhar um concurso de samba enredo numa escola de samba, tem que ter dinheiro. Eles investem em torcida organizada, eles compõem uma equipe, às vezes, de 10, 11 compositores. Existe hoje uma coisa chamada samba de retalho, cada um pega uma parte de um samba e junta. E as letras não batem umas com as outras, mas a melodia funciona, tá bom. Então, essa preocupação com a estética, com o gosto, com a qualidade, ela fica num nível inferior, porque é mais interessante mostrar um outro lado, o lado que vende. Então, o samba ele tem que empolgar. Para ele empolgar, ele precisa hoje ser acelerado. Ele precisa acontecer na avenida. E não basta ser um samba com uma boa letra, uma boa melodia. Se ele não empolgar, não adianta. E empolgar hoje, muitos sambistas de outras épocas discutem muito as qualidades dos sambas atuais. Por exemplo, do álbum que saiu recente dos desfiles das escolas de samba de 2017, duas ou três escolas estão consideradas com sambas bons, não ótimos. Quando em outras épocas, num desfile, você tinha de 12 escolas que desfilavam, 9 tinham sambas de qualidade.
Perfeito. Bom, meus alunos, terminamos aqui a nossa conversa com o professor Gilberto.